Olá, meus amores! Bom, vou fazer esse vídeo para explicar como funciona o tratamento energético, esse que eu tô falando aqui de para cura, né? E aí, para cura, é para qualquer cura, na verdade. Né? Eu dou um foco sempre para doença, porque às vezes doença é uma coisa tão pesada, tão física, e que a gente às vezes fica, se sente impotente, não tem o que fazer, só vai respondendo aquela realidade. Mas é para qualquer cura, de qualquer setor da vida, não precisa ser necessariamente uma doença, né, como a gente conhece. E, e aí é o seguinte, ó, eu tô fazendo esse vídeo, eu ia fazer separado aí uma introdução pro meu perfil pessoal e pro meu perfil, pra minha página, né, que eu tenho uma página e as pessoas do meu perfil pessoal, alguns me acharam, mas a maioria não sabe, porque eu tava bem num modo introspectivo. Então, tô super feliz aqui, né, de estar falando com vocês, principalmente quem faz tempo que eu não vejo, né? E vamos lá. É o seguinte, eu vou deixar depois o canal e a página, porque é um canal que eu falo sobre manifestação da realidade, cocriação da realidade. É totalmente possível a gente manifestar uma realidade que a gente deseja, ou então, principalmente, que é o que eu falo muito, transformar uma realidade negativa em uma realidade positiva, né? Eu fiz isso, eu curei uma pessoa de um transtorno bipolar severo, com surto psicótico direto, uma situação infernal. E já fiz isso várias outras vezes, com várias outras coisas e várias outras pessoas, e ensinei também, e todas as pessoas têm resultado porque é um processo físico. E o que que acontece? Tudo que eu fiz, eu fiz sozinha, através da mente. A gente consegue modificar qualquer realidade física usando esse conhecimento sobre como a realidade funciona, né? E através do nosso poder mental. É totalmente possível. A gente só não consegue fazer isso porque ninguém nos ensina, a gente nem acredita que é possível e assim a gente não tenta, a gente não treina. Porque, claro, que precisa. É como se fosse um músculo, né? Então, se eu vou lá a primeira vez, então eu vou fazer isso e vai resolver. Não vai, porque o meu músculo os músculos que eu preciso desenvolver para manifestar qualquer realidade física, eles precisam ser trabalhados. E aí, no início é mais difícil. Por isso que muita gente, a maioria das pessoas não consegue, né? Que hoje em dia se fala muito aí em lei da atração e tal, tararã, e as pessoas dão uma tentada e não conseguem. Mas é totalmente possível e é um processo físico, tá? Aí, esse tratamento agora que eu vou falar para vocês é uma outra história, né? Durante muito tempo, eu fiquei fazendo isso com o meu esforço, né? Com a minha intenção, e volto aqui a dizer, eu incentivo as pessoas a fazerem isso, porque só assim a gente descobre o poder que a gente tem, que todo mundo tem, mas hoje eu não faço, não sou eu mais que faço isso. Todo esse tratamento que eu vou falar para vocês, as ferramentas que são utilizadas, eu sou só canal. É como se o universo tivesse falado assim: tá bom, eu já entendi o que tu quer fazer, só que tu sozinha, porque eu queria resolver todas as doenças de todas as pessoas, eu falei assim, gente, eu vou acabar com o transtorno mental do mundo, né? E, claro, e por ingenuidade até. Eu pensei isso, por vontade e por ingenuidade, porque eu não tenho esse. São coisas maiores que a gente também. Nós não somos ensinados a enxergar. Muita gente sabe disso, né? Muita gente tem essa abertura aí para ver o, o que a maioria das pessoas não enxerga, que está mais relacionado ao mundo energético e principalmente ao mundo espiritual, mas existem coisas muito maiores que nós, assim, não que nós, porque nós somos gigantes, só que, claro, na condição que a gente se encontra hoje, a gente não tem essa consciência. Então, existem forças
claro que iam acabar comigo, né? E aí eu acho que o universo falou, beleza, então agora tu não vai mais, tu não precisa fazer todo esse esforço, a gente vai fazer. Então, eu trabalho com ferramentas muito potentes, muito incríveis, que dão um resultado muito mais rápido do que eu fazendo sozinha. Muito mais resultado, as pessoas que fazem têm muito mais resultado. E eu não tenho esforço, esse esforço todo que eu fazia, que era muito desgastante e que, claro, não é sustentável, né? Eu ia acabar sucumbindo. Então, agora eu posso fazer isso de uma maneira que para mim não seja tão pesada. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, que é a chave de tudo, tanto da manifestação, da cura de qualquer coisa, é que hoje em dia já é sabido que tudo é vibração, né? Tudo é vibração, tudo é vibração. E vibração são ondas, ondas vibracionais. Tudo no mundo, tudo, inclusive tudo que é físico, tudo que a gente toca, parte de vibração. Então, se tudo é vibração, se tudo é onda vibracional, eu posso resolver qualquer questão através do mundo vibracional, né? Se eu não consigo resolver alguma coisa no mundo físico, não tem problema. Se no mundo físico você tem alguma questão, ou se você tem alguma doença, qualquer coisa, e te disseram que não tem cura, não tem problema, porque talvez no mundo físico não tenha, e vocês vão entender por quê. Eu vou mostrar aqui imagens e um esqueminha que eu fiz, tá? Não tem cura mesmo, às vezes, no mundo físico, mas pelo mundo vibracional tem. Por quê? Porque esse mundo físico, ele só existe a partir da vibração. Então, na verdade, seria muito mais lógico a gente nem tentar resolver nada pelo mundo físico. Se o mundo físico é o resultado final, eu não preciso mudar o resultado final no resultado final. Eu posso mudar o que originou aquele resultado e automaticamente o resultado final muda. Isso é incrível. Gente, isso é a coisa mais louca da face da Terra. E depois que a gente começa a fazer, é tão simples, é tão óbvio. Só que na maneira como a gente como o mundo, nosso mundo existe, isso parece ser impossível e quando acontece parece que foi um milagre ou parece que é uma coisa sobrenatural, só que não é, é simplesmente o mundo que a gente vive, né? E então, deixa eu mostrar aqui para vocês, falando do tratamento, é muita coisa. Eu fiz um postzinho anterior, né? Quem tá me vendo do YouTube não vai ver o postzinho, mas enfim, fiz um postzinho falando do que trabalha e tal. E aí, claro, é muita coisa, muita coisa. Mas, e aí eu vou explicar para vocês. O que eu vou falar já é bastante coisa, mas eu vou explicar de uma maneira bem simples. Eu diria até simplória, assim, porque eu não vou entrar aqui na o vídeo já vai ficar grande porque eu não consigo fazer vídeo curto, mas enfim, mas eu tenho certeza que vocês vão entender o que eu tô querendo passar e principalmente que é como funciona o tratamento e por que que dá tanto resultado e por que que é possível ter resultados que fisicamente são tidos como impossíveis, tá? Aí, deixa eu compartilhar aqui, peraí. Aqui, ó. Então, nós temos o nosso corpo físico, né? O nosso corpo físico. No tratamento, eu trabalho corpo físico. Não, primeiro deixa eu só vou mostrar cada coisa aqui. Eu dividi aqui, e que essa não é uma divisão, minha gente, tem muito mais corpos. Eu não tô falando aqui da verdade absoluta, tá? Mas é só realmente para ficar simples. Então, eu trabalho o corpo físico, sim, principalmente se a manifestação está acontecendo já no corpo físico, no caso de doença ou qualquer outra coisa, relacionamentos abusivos, depressão, tristeza, transtorno mental, problema com trabalho, qualquer questão que esteja se apresentando na vida física, né, que a pessoa não consegue resolver, problemas familiares, o que for, tá? Eu vou botar aqui a realidade física. Aí tem o corpo energético, que corresponde aos chakras. Eu vou mostrar para vocês imagens. Chakras, os meridianos e o campo áurico, o campo emocional, né? E aí, no caso, eu tô falando aqui de tratamento, então eu não vou focar no positivo.
né? Porque o positivo, teoricamente, não precisa tratar. Apesar que eu teria muitas coisas para falar sobre coisas positivas que a gente não enxerga. A gente, a gente tem essa questão. A gente não consegue trabalhar o negativo e também não enxerga o positivo. Muitas vezes que existe na gente, aí a gente não usa isso como força. Mas enfim, falando aqui do tratamento, são as emoções negativas, sentimentos negativos, traumas, bloqueios, enfim. O campo mental, pensamentos negativos, pensamentos obsessivos, crenças limitantes, formas de pensamento cristalizadas. Tá? Isso aqui é uma coisa, eu poderia botar isso aqui, ó. Eu até botei redondinho para diferenciar o corpo físico, energético, emocional, mental. Eu poderia colocar numa coisa, assim, dizer isso aqui é uma dimensão, apesar da divisão, eles estão muito relacionados, muito relacionados. E o que está acontecendo aqui no corpo físico, antes de acontecer aqui, antes de se materializar, ele existe a presença dessas ondas que materializaram o físico aqui. Então, só fazendo um trabalho no campo energético, emocional, mental, eu já tenho muito resultado. Mas muito, 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 muito. Porque tudo que se apresenta na nossa realidade física passa obrigatoriamente por aqui. E aí, claro, aí eu tô com uma doença. Eu fico só resolvendo aqui na parte da doença, ou aqui, ó, na parte afetada, por exemplo, se for uma doença física, ou então se for uma manifestação, como eu falei, problema de trabalho, problema familiar, eu fico só tentando resolver no mundo físico e tem vibrações negativas aqui fortalecendo e sustentando essa situação. Então, claro que talvez eu me esforce muito e consiga muito pouco resultado trabalhando só no corpo físico. Eu já vou falar das conexões neurais, tá? Aí o que que acontece? Eu trabalho aqui, trabalho com influência, dou uma limpada em influência, direciono, né, o trabalho para influências espirituais, porque muitas vezes é a causa principal, principalmente falando em transtorno mental, ou até em pânico mesmo, depressão, muitas vezes é a causa principal são as influências espirituais. Se não fosse influência espiritual negativa, às vezes a gente conseguiria sair daquilo. Mas existe, e isso também é um outro assunto, minha gente, cada coisinha disso dá para falar aqui, nossa, dias, né? Não é nem horas, é dias. Mas enfim, às vezes a gente não tem nem consciência e nem força para lidar com isso, tá? Então é importante trabalhar essa parte. Ou também o que eu estou tendo pode ser uma doença, pode ser qualquer outra coisa, fora a influência espiritual, tá? Agora esquece fora isso, mesmo que eu não tenha, vamos supor que eu não estou tendo influência espiritual negativa, eu não tenho ataque espiritual, não tenho nada. Mas eu tô com uma doença, não consigo resolver, já trabalhei aqui no meu campo energético, emocional, mental, ou eu não consigo realização profissional, não consigo realização em relacionamento, enfim. Existe muitas informações nos registros akáshicos, então que é onde está tudo armazenado ali, de todas as nossas vivências, não só dessa vida. Então, às vezes, tem coisas ali que precisam ser limpas, que não adianta a gente ficar trabalhando no físico, porque isso aqui tem um poder de influência maior, né, do que isso aqui, entendeu? São coisas maior por quê? Porque a gente não tem acesso, geralmente, né? E tem muitas terapias que trabalham com isso, né? Aqui, ó, limpeza do presente até a vida uterina, então acontece uma limpeza de todas as experiências dessa vida, porque a gente repete padrão. Muito, 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 muito. E também a gente fortalece muitas coisas negativas através das nossas experiências negativas. E aí, isso aqui tem um peso gigantesco, gigantesco. Eu já vou voltar para cá também, tá? Então, existe essa limpeza de toda essa vida, do útero, do nascimento até o presente. Beleza, isso é uma etapa. Depois disso, eu vou para uma limpeza da gestação, porque isso também é tudo cientificamente comprovado, né? Tudo que a gente recebe de informação enquanto a gente está no útero da mãe, desde a concepção, a gente carrega isso. Então, às vezes, a vida não dá certo
por mais que a gente se esforce, e de repente é uma informação que a gente recebeu lá no útero, e aí eu digo que o que a gente recebe aí, eu falo assim que é quase físico, né? Como se tivesse, essa informação tivesse em cada célula. Então é muito difícil fazer essa limpeza. Eu fiz a minha também sozinha, e eu vou dizer, é duro a gente limpar uma informação que tá no DNA. Ah, é uma coisa. E isso explica. E minha gente, quando você limpa a informação, a sua vida, aquilo que não dava certo a vida inteira simplesmente desbloqueia, simplesmente o negócio acontece. É incrível. Eu já experienciei isso muitas vezes, né? E muitas pessoas também já experienciaram. Mas eu falo muito assim, por mim, é mágico. Aí, beleza, do útero, a gente vai para duas divisões aqui, né? Que são a ancestralidade, ou seja, tudo que a gente carrega da nossa ancestralidade, da família que a gente nasceu nesta vida, né? Então a gente carrega isso, eu também vou mostrar a imagem, e também de vidas passadas, que essas vidas passadas, elas aí são em relação a nós mesmos, né? As nossas vidas passadas. Só que tudo isso aqui é fundamental. Não adianta eu ficar limpando aqui só energético, emocional, mental, corpo físico. Olha, eu já tô falando de energético, emocional e mental. Imagina a gente que só cuida da parte física. Tem uma doença, vai no médico, só cuida da parte física. Olha que. Eu ia falar pobreza, mas olha que. Quase. Gente, é tanta força para pouco resultado. É tanta força para pouco resultado. E a nossa medicina é incrível, é incrível. Eu não tô dizendo. Gente, eles fazem também, operam milagres. Mas se a gente aliasse o que a gente tem disponível no físico, com tudo isso aqui, a gente precisaria de menos remédio, menos dor. Seria o processo de cura que em muitos casos né, não existe, ele seria possível, ou então a melhora seria muito mais rápida e muito mais efetiva, porque se eu curo tudo isso aqui, eu não volto a ter o problema. Agora, se eu curo entre aspas, só no corpo físico, e todas essas vibrações, eu não sei de onde é que vem a vibração, vamos supor, do que eu tô passando, mas vem de algum lugar daqui. Se eu não curo essas vibrações, é só uma questão de tempo para eu ter alguma coisa de novo. Pode ser a mesma doença em outro lugar, ou às vezes a doença em si, ela não é o principal. O que é o principal? É o que ela me gera. O que ela me gera. Então, se a doença me gera estagnação e eu vou lá no corpo físico e com a medicação, com não sei o que, eu resolvo aquela doença em si, mas se eu tenho ondas vibracionais que me geram realidade, que me traz manifestação, ou que me traz manifestação, que me traz estagnação, ou que me traz dor, sofrimento, isso vai se manifestar na minha vida, seja em forma de doença ou seja em forma de alguma outra situação. O que importa é que se eu tenho ondas por algum motivo, pode ser do passado, pode ser da ancestralidade, pode ser do útero, não importa. Se eu tenho ondas que sejam capazes de manifestar uma realidade que me traz estagnação, dor e sofrimento, quem manda é a vibração, não é o físico. O físico só responde à vibração. Eu vou me curar quantas vezes for no corpo físico e o negócio vai sempre estar voltando. E aí no corpo físico que eu falo aqui na realidade física, né? E esqueci o que eu ia falar agora. Sim, que é o que eu chamo de enxuga gelo. Quando a gente resolve qualquer situação só na realidade física, a gente está enxugando gelo. Vai demandar muito esforço, pode até resolver aquilo, mas só uma questão de tempo, o negócio vai voltar, tá? Então, o tratamento que eu faço, eu direciono a energia de cura para todos esses setores, né? Aí deixa eu já mostrar. Não, daí o que eu ia falar das conexões neurais. O que que acontece? Tudo isso aqui, seja de vidas passadas, seja do. E não importa. Tudo isso aqui. Existe uma ponte entre todas essas coisas aqui e o nosso corpo físico. Que é o quê? As conexões neurais, tá? Tudo,
tudo no nosso corpo físico, tudo que a gente sente, tudo que a gente vivencia, tudo que a gente aprende, tudo, existe, todo sentimento que a gente sente, tudo, existe uma conexão neural correspondente, uma sinapse. Não existe nada que a gente tenha consciência, que a gente faça, que não exista uma conexão neural correspondente. O que acontece? Se eu, de repente no útero, tive um trauma, recebi um sentimento, ou de repente os nossos pais, engravidou, não tinha dinheiro, não sei o que, sentiu medo do futuro, medo de insegurança em relação ao dinheiro, medo de, sei lá, de não ter comida para, não, enfim, esse medo, ele, além de ficar, né, principalmente no útero, no DNA, que é o que eu falei, ele vai estar vibrando. Então, pode ser que durante a minha vida eu experiencie algumas situações que me deem medo, situações reais. E eu vou dizer assim, e aí se alguém dissesse assim, você está experienciando essas situações porque você tem essa informação de medo dentro de você, a pessoa vai dizer, não, eu só senti medo porque aconteceu isso, eu nem sinto medo, né? Aí vai, só que exatamente, o medo tá ali dentro, a informação. E aí a gente vai experienciando, porque não tem como eu experienciar uma realidade física se eu não tenho o sentimento daquilo correspondente dentro de mim. E cada vez que eu sinto medo, desde a primeira vez que eu senti medo, se fez uma conexão neural, uma sinapse. Cada vez que eu sinto medo de novo, eu reforço essa conexão neural. Eu posso reforçar tanto, e isso pode estar no meu inconsciente, eu não estou nem percebendo. É igual a caminhar. A primeira vez que a gente tenta caminhar, é o início ali de uma conversa entre dois neurônios. Quanto mais eu caminho, mais eu reforço aquela conversa. Até que aquela conversa ela se torna uma coisa sólida. E aí eu falo sólida, não é exatamente que seja sólido, mas aí para entender. É como se fosse sólido. Não precisa mais nem fazer esforço, nem pensar sobre aquilo, é automático. A gente não se esforça para caminhar. E assim é com as nossas conexões neurais de sentimentos negativos. Principalmente. E aí, assim, claro, é tanta informação, né, minha gente? Desculpa, tá? É muita coisa. E me vem tudo. Eu enxergo as coisas e me dá vontade de falar tudo. Meu Deus do céu. Aí tá, as conexões neurais negativas. Chega um momento, e aí tu pensa assim, gente, eu sou uma pessoa boa, eu faço tudo certo, por que essa dificuldade na minha vida? Por que tanto peso? Por que não sei o quê? Porque chega uma hora, minha gente, que a gente reforça tanto a conexão neural, sem querer, sem nem ter consciência, que o negócio simplesmente acontece. E por mais que a gente tente fazer o contrário, fazer as coisas darem certo, não dá, não vai dar. Vai ficar enxugando gelo. Então, o que eu entendi e o que eu experienciei? Não tem cura sem enfraquecimento do sentimento, da informação negativa nas conexões neurais. Não adianta. Se eu tô com pânico, se eu tô com ansiedade, eu tenho essa sinapse, essa conexão neural. Mas aí, o que acontece? Se eu não enfraqueço essa sinapse, eu posso fazer todo o esforço do mundo para. Eu vou ter que lutar mesmo contra a coisa. E o negócio não vai desaparecer da minha vida. Não adianta. Não adianta eu ficar. Para manifestar, por exemplo, não adianta eu ficar pensando em coisa boa enquanto eu não enfraqueço as minhas conexões neurais relativas ao ruim que eu tô experienciando. Então, por isso que eu botei aqui, ó, que no tratamento a gente trabalha, né, o corpo físico como um todo, tá? Eu vou trabalhar a parte afetada, não importa se é doença no corpo físico, não importa se é um relacionamento, não importa se é familiar, enfim, a parte afetada aqui é o problema em si. Isso se a pessoa estiver fazendo por algum problema em si, porque a pessoa pode fazer sem nenhum problema, né? Isso é uma coisa, essa limpeza é uma coisa que a gente deveria fazer igual escovar os dentes, igual tomar banho. A gente não precisa estar com problema no dente para escovar os dentes todos os dias, é justamente para manter, é uma higiene, né? Seria uma higiene energética. Enfim, aí eu, independente do problema, independente de qualquer coisa, eu sempre trabalho conexões neurais, porque eu preciso, a conexão neural,
ela é uma parte física que tá no cérebro, é físico. Não adianta eu só ir lá trabalhar vidas passadas, ancestralidade, mas a conexão neural, ela já existe, tá? Se a gente tá experienciando uma realidade negativa, a conexão neural já está muito fortalecida. E se a gente não está experienciando, não significa que eu não tenha conexões neurais negativas fortalecidas, né? Pode estar ali na iminência de acontecer. Mas assim, se a vida não tá redondinha, se tudo não tá fluindo, se tem uma coisinha que não dá certo, é a conexão neural. É a conexão neural. Então, para mim, uma das coisas mais importantes de tudo é trabalhar nas conexões neurais. Senão, não tem. Assim, tem, né? Tudo ajuda, tudo vai ajudar. Mas, enfim, a solução tá aqui, tá? A solução tá aqui. Quando eu não preciso nem quantas coisas eu mudei, eu resolvi, porque isso tudo aqui foi um processo, eu fui recebendo. Para eu chegar nisso tudo aqui, foram anos. Quando eu comecei, nem em mim, eu não fazia nada disso. Mas eu transformei muita coisa na minha realidade só mudando as conexões neurais, só enfraquecendo a conexão neural do sentimento negativo que a situação que eu estava experienciando me trazia e fortalecendo a conexão neural contrária, ou seja, a conexão neural positiva. Minha gente, isso aqui é o segredo. Você consegue mudar qualquer coisa só alterando, só fazendo reprogramação mental. Agora, quantas coisas eu demorei 1 ano, 2 anos aqui para conseguir esse resultado através das conexões neurais, que eu poderia ter tido muito mais rápido se eu tivesse antes acesso, como eu tenho agora, a tudo isso aqui. Entende? Então, trabalhar tudo isso aqui além das ferramentas serem muito mais poderosas, trabalhar tudo isso dá uma velocidade no resultado impressionante. E outra coisa, tudo isso aqui, eu até botei essa setinha com 2 pontas, todos, porque tudo isso aqui se auto-influencia, um influencia o outro. E não existe uma coisa separada da outra. Não existe, a gente carrega e tudo vai se misturando. Eu só separei para ficar uma coisa mais didática. Mas tudo se influencia. Por isso que quando eu faço limpeza de uma coisa, já respinga em outras. Entendeu? E por isso que é como se fosse uma progressão geométrica. Eu falo progressão geométrica quântica, né? Tanto nos resultados, assim, porque é uma coisa que se espalha. Tanto o negativo quanto o positivo. Porque, na verdade, a nossa vida é como se fosse. Todos esses setores é como se fossem engrenagens juntas, né? Que se influenciam. Então, se uma engrenagem aqui, vamos supor, do emocional, se ela começa a dar ruim, é só uma questão de tempo para ela influenciar as outras engrenagens. Então, por isso que quando eu começo a mexer, a resolver, a consertar uma engrenagem, as outras coisas vão se consertando, vão se resolvendo por tabela, tá? Então é muito, muito, muito bacana. Aí, beleza. Eu só vou falar, eu não vou falar de todos os corpos, eu só botei aqui eu vou mostrar outras imagens, mas só para vocês terem uma ideia, ó, o corpo energético que a gente vai trabalhar, que é só um, né, aqui, corpo energético, ó, só um. Que eu vou trabalhar principalmente nos chakras, no campo áurico e nos meridianos, aqui, ó, tá vendo esses fiozinhos? Minha gente, só isso. Se eu pegar só trabalhar nisso, se eu fizer, a sessão é 1 hora. Se eu fizesse 1 hora só nisso, já ia ter um resultado fantástico, fantástico, tá? Isso aqui. E o corpo energético é o corpo que está mais perto do nosso corpo físico. Seria o intermediário entre todos os outros corpos, né? O corpo energético é o que está diretamente no físico. Então, claro, quando eu resolvo coisas no campo energético, eu já tenho muito resultado físico. Mas é o que eu falei, tá? Se eu resolvo o campo energético, deixo ele, beleza, 100% aqui, tudo resolvido, mas se tem conexões neurais, conexão neural, se tem informação negativa dos registros akáshicos, se eu tenho conexão neural negativa, enfim, isso de novo vai começar, essas ondas elas vão começar a exercer influência e com o tempo
né? Porque as ondas elas são passadas, essa informação vai sendo passada, tá vibrando, que são os quantas, são os pacotinhos de informação. Se eu tinha um problema aqui, que precisava de tantos pacotinhos de tantos quantas para manifestar uma doença, e eu consigo curar através do campo energético, mas se eu tenho essas vibrações, se essas vibrações vêm daqui de trás, talvez passe mais 10, 15, 20 anos, todo o tempo essas informações ali no meu inconsciente vibrando, daqui a pouco eu já tenho de novo uma quantidade suficiente de quantas para manifestar uma doença, um problema, entendeu? Então, por isso que o ideal é fazer todo esse trabalho. Só que cada um deles, só se eu trabalhar só no emocional, se eu trabalhar só no mental, gente, cada um deles é poderosíssimo. Se trabalhar em um só, já tem muito resultado. Então, trabalhando em todos. E aqui eu botei, ó. Aí eu sempre falo, todas essas áreas eu sempre limpo. Como eu não sei onde é que tá, e o universo é muito grande, nós não somos só isso aqui também, é muita coisa, né? Eu não vou entrar aqui em dimensão, não sei o quê, mas enfim, é muita história. Eu limpo em todos os níveis, setores, departamentos, áreas, dimensões, tempos, aspectos, energias e informações, tá? Porque essa energia que eu tô, essas energias do tratamento, elas são frequências elevadíssimas de cura, inteligentes, né? E elas curam o que precisa ser curado. Eu vou direcionando. Aí, beleza, campo energético, então, isso aqui já resolve muita coisa. Aí eu vou falar da sessão, mas antes eu vou mostrar. Peraí que eu esqueci aqui de ver o negócio. Muita coisa, né? Peraí, minha gente, que vou mostrar. Vou mostrar outras imagens aqui que eu esqueci de deixar separada. Vamos lá, tá aqui. Deixa eu passar aqui. Eu vou até botar eu e vocês. Cadê? Aqui. Então, quando eu falo de ondas vibracionais, às vezes a pessoa fica meio assim, nossa, o que que é isso, né? São ondas vibracionais aqui, só para dar um exemplo, tá? É a mesma coisa do. Não, peraí, ó, depois eu vou falar sobre isso. Então, aqui são as ondinhas. Aqui é só para vocês terem uma ideia o quanto aquele meu esquema é realmente simples para entender, mas como aqui é o corpo físico, quantas subdivisões, tudo isso aqui é informação a ser trabalhada. Então aí, minha gente, de novo, tá? Todo mérito para medicina, todo mérito. Mas assim, eu tô com um problema não sei onde, vou tomar um remédio para curar aqui. Minha gente, olha tudo que tem para ser trabalhado, como que a gente vai ter um resultado muito satisfatório trabalhando só num âmbito do negócio, né? Mas volto a querer dizer, se aliar todo esse conhecimento que a gente tem da nossa medicina tradicional com isso aqui, minha gente, tá tudo certo, tá tudo certo. Os chakras, né, que são vórtices de energia, eu já fiz um videozinho sobre isso, vou ver se eu publico aqui no pessoal. Então, isso aqui é tudo na vida da pessoa. A gente nem. Hoje em dia, muita gente fala de chakra, né? Mas assim, isso aqui devia ser, ó, um trabalho diário, pessoal. Harmonizar os chakras, energizar. Isso aqui, se a gente cuidasse só dos chakras, se a gente cuidasse dos chakras diariamente, a gente não teria doença. Não teria doença. E isso não significa que a gente não tivesse coisas para trabalhar da ancestralidade, da experiência da vida, enfim. Mas o corpo energético ele ia estar tão bem que ele ia dar conta dessas informações. Ó como é que é o chakra. Aqui a gente recebe energia vital, energia da vida. E ele vai passar para a estrutura física, entendeu? Quando um chakra está bloqueado, é batata. Vai respingar cada chakra, ele é responsável, né, por uma glândula, por determinados órgãos. Então, assim, é o que sustenta. É o que sustenta. Se isso aqui bloqueia, e aí, assim, enfim, o bloqueio pode acontecer por muitas maneiras também. Aqui o chakra, ó, fluxo de energia. Entra por aqui, corpo físico.
Não tem pra onde correr. Por isso que, antes porque eu tô com um problema no estômago. Se eu começo, se o meu chakra tá bloqueado, o correspondente, eu posso tomar remédio, posso fazer não sei o que, posso tomar suco, posso fazer o que for aqui, minha gente. Não vai, só vai virar crônico, vai virar para sempre. A pessoa que sempre tem problema no estômago, entendeu? Qualquer coisa, enxaqueca, qualquer coisa, qualquer coisa. Agora, se eu resolvo, eu não vou fazer nada aqui, vou cuidar aqui da minha alimentação energética, o que dá da vida, o que cura tudo, energia vital. Pronto, é só uma questão de tempo que isso aqui vai se resolver por si só. E é uma coisa, eu tô falando aqui de uma coisa física, física, muito física. Trabalhar o chakra dá mais resultado que tomar um remédio. Aqui os meridianos, que são tubinhos de energia, eles são alimentados pelos chakras, né? Então, já viu, né? O chakra pode parar um meridiano aqui, ó, que pode ir daqui até aqui. Às vezes para um chakra não sei de onde, ele alimenta tal meridiano, você vai ter problema aqui. Aí vai no ortopedista, vai não sei aonde, aí bota não sei o que, engessa, não sei o que, não vai resolver. Olha, eu tento manter calma. Meridianos. Aqui como a gente teria que cuidar essa coisa da ancestralidade, né? Como a gente teria que, gente, tá em paz com a família, com toda a nossa ancestralidade, procurar curar tudo de negativo que a gente carrega, das dores que eles viveram e usar também o positivo, a nossa vida seria outra. Imagina que a gente vem daqui de uma mulher, da mãe e do pai. A gente é 100% isso aqui. A gente é 100% isso aqui. A gente vem daqui, claro, né? Não vou dizer 100%. Tem a nossa alma, tem a nossa personalidade e tal, beleza. Mas assim, ó, olha tudo que vem da mãe, tudo que tá atrás dela e tudo que vem do pai. A gente não pode resolver, a gente não tem como a gente achar que não tem influência. Não tem como. E às vezes a gente tá vivenciando um problema, uma doença, a doença hereditária, né? Doença hereditária é o quê? É uma vibração. É uma vibração, sim, que a gente traz da nossa ancestralidade, né? E às vezes a pessoa fala, ah, mas é hereditário, ah, não tem cura. Não, claro, se eu não mudar essa vibração, não vai ter cura? Claro que não. Mas se mudar a vibração, tem. E aqui, né, é justamente quantas pessoas vêm atrás da gente. E se a gente pensar nisso, gente, é um fio e a gente carrega tudo. E aí, vocês imaginem. Deixa eu botar aqui. Aí vocês imaginem, antigamente, né? Eu sempre penso nisso, quando tinha guerra, quando eles cavalgavam dias e dias, ou então, né, na época medieval, quando eram atacados. Vocês imaginem a dor, a dor de uma mãe, por exemplo, que vê o seu filho sendo arrancado, que dá a luz e de repente, sei lá eu, né? Vê o seu filho sendo arrancado, ou perde marido, perde família, e naquela época não tinha tanta convivência social, a pessoa ficava sozinha. Ou então um pai, um marido que vê a sua mulher sendo degolada, mulher e filho. Imagina, vocês conseguem imaginar a dor, o sentimento de injustiça, de raiva, de indignação. Imagina uma mulher sendo queimada na fogueira. O quanto esse sentimento ele é visceral, porque é uma realidade brutal. A gente descende dessas pessoas. Então, se você está vivendo uma situação na sua vida que te causa indignação, sentimento de injustiça, raiva, sofrimento, dor, talvez. Não, primeiro, é fato que você tem essas conexões neurais muito fortalecidas, ou sentimento de abandono, enfim. E talvez você carregue essa informação desde lá do passado. Então, não é um remédio que vai te curar, não é um. Entende? É uma coisa, cara, que tá lá atrás. E quando a gente faz esse trabalho, é tão maravilhoso, porque a gente acessa partes de nós que estavam, que a gente nem enxergava.
E isso vai dando um empoderamento. Quanto mais eu enxergo a minha ancestralidade, quanto mais eu enxergo o meu passado, quanto mais eu vou trabalhar nas minhas questões passadas, nas minhas questões de útero, na minha experiência da vida, quanto mais eu consigo acolher isso, porque o trabalho energético, esse trabalho de cura, ele implica o acolhimento. Eu enxergo aquilo ali, eu pego, eu vou tirar aquilo, vou enfraquecer a conexão neural, vou, mas tudo isso é feito com muito amor. E essa transmutação do negativo para o positivo, isso, o resultado final é puro amor. E isso vai, é como se a gente tivesse um monte de parte da gente separada e é como se eu fosse juntando. Então isso vai me deixando mais inteira, mais potente, mais a gente consegue ter mais amor próprio, que eu diria até que isso também teria que ser um outro vídeo, que a falta de amor próprio seria a causa principal de tudo de negativo que acontece com a gente. Mas enfim, é muita história. Aí, o que eu ia falar do que, meu Deus? Bom, já foi. Mas aí, então é isso. Eu. Não, peraí. É isso não. Eu esqueço. Ai, gente, o que que eu ia falar? Ah, sim, tá, não importa, deixa pra lá. É a distância. É que nem reiki, tá? Reiki, a pessoa recebe a distância, a pessoa que recebe não faz nada, quer dizer, tem uma preparação, mas na hora em si a pessoa só tem que deitar. A pessoa pode até dormir. Geralmente até a pessoa dorme, porque são frequências tão relaxantes, tão de amor mesmo. E eu não durmo, claro, né? Eu fico ali fazendo todo o trabalho, direcionando e tal. E isso é muito legal, que eu acesso um campo, eu não sei como é que é isso, mas as coisas, enfim, eu vou enxergando aquilo ali e vou direcionando a energia, tá? É... Aí a pessoa fala assim, mas a distância, mas a gente tá falando de frequência, né? E aí, frequência, a gente tem vários exemplos hoje em dia que funciona. Tipo, funciona mais até que o físico, né? A gente pode comprovar isso no nosso mundo físico. Quando era telefone com fio, às vezes não dava, dava linha cruzada, não sei o quê. Agora, que é por frequência, tanto faz. Tem diferença eu ligar para uma pessoa que está na casa do lado da minha ou ligar para uma pessoa que está em outro país? É um número. Aquele número, ele tem uma frequência que é única. Então, se eu ligo para um número, é aquele número que vai, é no telefone daquele número que vai chamar. E é exatamente a mesma coisa. Cada pessoa tem uma frequência, né? Eu direciono a pessoa que vai fazer o tratamento, ela aceita receber as energias, porque senão a energia não vai. Então, é, é assim, é que nem telefonar. É que nem telefonar. É que nem internet. Eu consigo acessar uma informação, um vídeo, sei lá, que foi feito em outro país, do outro lado do oceano, né? Consigo falar com uma pessoa em vídeo com uma pessoa que está do outro lado do oceano. Enfim, então assim, ondas de rádio também, né? É uma coisa que chega, enfim, é isso, minha gente, é frequência. Sim, aí o que eu ia falar, vocês podem ver que as coisas, a internet, por exemplo, quando era dados, né? Era difícil, era físico. Já era um avanço do que a gente não ter, do que fax, por exemplo. Apesar que eu acho fax eu nunca vou entender também como é que funciona. Mas vocês veem que quanto mais sutil, quanto menos tangível, mais poderoso é. Quer ver outras coisas que são altamente poderosas e que são completamente invisíveis? O ar que a gente respira é simplesmente o ar nos dá a vida. Olha que coisa mais poderosa e é completamente invisível, mas a gente não duvida, né? O sol, a energia solar que faz a fotossíntese e que dá vida também para tudo é invisível. E a gente e tá aí. A gente vive nesse mundo que é uma causa do invisível, né? Então isso só assim, às vezes a pessoa pode ficar, é difícil, a gente não tem essa abertura
mental para conceber essas coisas. Só que o Wi-Fi, sol, ar, a gente simplesmente usufrui, a gente não pensa, a gente não duvida, porque o resultado tá ali. E aí, quem se propõe a fazer o tratamento ou reiki, qualquer coisa, né? Qualquer terapia energética, ou então mesmo o processo de manifestação da realidade, que é mudar a realidade através da vibração, a pessoa comprova. Então aí é mais uma coisa de se permitir experimentar, porque o resultado ele acontece. E aí contra fatos não há argumentos, né? O processo de cura, a pessoa vai receber durante 1 hora. Eu já vou falar das ferramentas, algumas, né? A pessoa vai receber durante 1 hora, mas essas energias, como elas vão estar desbloqueando, vão estar curando coisinhas ali, quando para o envio de 1 hora, né, que eu estou ali canalizando, não, claro que vai parar, mas tem coisas, é um processo, a cura é um processo e a energia ela desencadeia esse processo de cura. Então o processo ele continua acontecendo. Aí tá acontecendo, aí daqui a pouco faz outra sessão, recebe mais, dá um avanço ali, né, para não ter muito sofrimento também, porque às vezes o processo de cura ele traz algumas umas questões à tona, né? Esse que eu tento minimizar ao máximo e eu já vou explicar também. Mas o mais legal, o mais importante, eu acho, é o seguinte: todos nós temos um poder de autocura. A gente só não exerce isso, a gente só não sabe como acessar novamente, porque a gente não foi ensinado. Mas todo mundo tem. Isso faz parte da gente. Do mesmo jeito que a gente respira. É que ainda bem que a gente não precisa acreditar que a gente só respira, é um processo automático, não depende da gente duvidar, não sei o quê. Mas esse autocura, essa cura que todo mundo tem, esse potencial de se autocurar, tá ali, tá parado, tá? A gente não acessa. Mas essas energias de cura que são enviadas, é uma frequência, é uma onda, né, vibracional de cura, de amor, de luz. Então, o que acontece? Ela vai despertar, além dela curar o que tá doente, ela vai despertar esse poder de autocura da pessoa. Então, além de receber o tratamento, a pessoa vai começar, o próprio corpo, o próprio espírito da pessoa vai começar um processo de autocura. E aí vão ser 2 trabalhos, o pessoal mesmo da pessoa, né? Mesmo que ela não saiba disso, entendeu? E aí, claro, conforme vai fazendo, quanto mais se limpa, né? Mais isso vai ficando evidente, tá? Eu fiz aqui um exemplo de uma sessão, não quer dizer que seja assim sempre, tá? É só para vocês terem uma ideia. Eu também não coloquei todas as ferramentas aqui, são muitas ferramentas, mas eu vou botar um exemplo de uma sessão básica, que geralmente a primeira sessão é desse jeitinho aqui, tá? Então, aí não, os 5 minutos primeiros sempre são assim. Eu trabalho com a frequência 999, que é uma luz dourada, frequência platina, que é uma luz prata, e ferramenta Zonar, que é uma ferramenta que ela além de ser anestésica, ela meio que vai dando uma amolecida nas coisas para ficar mais fácil de trabalhar, tá? E isso aqui já facilita muito, facilita o trabalho e todas elas, na verdade, tá? Porque são frequências altíssimas. E essas frequências aqui, elas dão um relaxamento bem grande, assim, uma sensação de bem-estar. Por isso que é normal a pessoa dormir. Aí eu fico 5 minutos. Aí depois, esses 20 minutos, eu vou trabalhar, geralmente, no corpo físico, energético, mental, emocional e espiritual das influências, né? 15 minutos, vida presente, uterina, ancestralidade, vidas passadas. Aí depois que eu trabalho 35 minutos aqui, que isso aqui é um trabalho, uma limpeza pesada, né, que eu chamo, eu faço mais 5 minutinhos aqui de isso aqui tudo eu trabalho com os raios cósmicos, eu vou fazer outro vídeo para explicar. Com os raios, né, que são cores, tudo frequência, cristais e algumas outras ferramentas.
E depende, isso vai variar, a frequência que eu vou trabalhar, ela vai variar um pouco com o problema da pessoa e também com o que a pessoa, a intensidade de tratamento tem, ele também tem um pouco a ver com a abertura da pessoa, tá? Com a alimentação, com a vida, se a pessoa, enfim, é uma coisa muito respeitosa, tá? Essas energias todas, elas são muito respeitosas. É, tem gente que já tá pronto para receber muito, tem gente que tá pronto para receber um pouquinho menos e tá tudo certo. E de qualquer maneira também, minha gente, mesmo a pessoa, ela aceita receber o tratamento, mas cada coisa que eu vou, eu peço licença, tá? Eu vou com muito respeito, enfim, com muito amor. Aí aqui, raios, cristais e ferramentas de cura. 5 minutinhos, porque como foi feita uma limpeza muito grande aqui, eu trabalho aí geralmente com raio verde, principalmente se for físico, quartzo verde, né? Enfim, mas aí se for outros âmbitos, outros raios. Aqui eu faço 10 minutos de acupuntura etérica, que é igual acupuntura com agulhas, tá? Por que que eu faço isso aqui? Já para ajudar a liberar mais rápido tudo que foi limpo aqui e curado, para que a pessoa tenha menos ou muito pouco ou não tenha catarse, né? Que a catarse, às vezes eu limpo muita coisa dentro de mim e meu corpo ele precisa colocar aquilo para fora. Então, às vezes pode ter algumas reações físicas. Então, eu trabalho com essa ferramenta zonar no início e a acupuntura etérica no final, já para reduzir ao máximo a catarse. E aí, os últimos 5 minutos eu trabalho com raio rosa, amor incondicional e turmalina negra. O que que acontece? Isso aqui também são frequências. Esse amor incondicional é uma frequência. Peraí que eu vou aparecer para falar isso. O tempo em cada área, os raios, os cristais e as ferramentas, bem como as áreas a serem trabalhadas, variam de acordo com a necessidade da pessoa. Beleza. Então, o que que acontece? Esse amor incondicional, e assim como tem várias outras coisas, são frequências, tá? Não sou eu que vou estar mandando amor incondicional, porque antes eu fazia isso. E é justamente isso, dependendo da questão da pessoa, enfim, né? A gente tá trabalhando aí com coisas que a gente nem sabe. Então, esse amor incondicional ali é uma ferramenta, é uma frequência de amor incondicional, que aí eu dou uma mandada em tudo que foi trabalhado ali em todos os corpos, em todos os níveis, aquela coisa toda. Tem várias outras ferramentas. Tudo isso é muito fora da nossa compreensão humana, né? É difícil da gente compreender, mas isso tudo que eu tô falando são tecnologias. Tecnologias avançadíssimas. E aí isso casa com o que eu falei, do quanto mais sutil, mais poderoso. O que a gente tem de mais poderoso, a bomba atômica, né? O que a gente tem de mais poderoso hoje no mundo é o mais sutil. É o mais sutil, né? Pega uma bomba atômica, pode pegar um monte de coisa sólida aí de arma, de não sei o quê. Gente, a bomba atômica é muito mais poderosa. Então, eu tô falando isso já porque eu sei que é difícil, às vezes, a gente conceber que coisas que a gente tenha essas ferramentas, essas tecnologias de luz, de cura a nosso dispor, mas a gente tem, a gente só precisa acessar. Só que a gente tá tão nessa vida cotidiana, tão nessa vida física, que a gente não tem tempo nem de olhar porque tá. Essa vida física, esse mundo físico, ele é maravilhoso. Eu sou defensora. As pessoas falam, tem muita gente que começa a se espiritualizar e parece que o mundo físico é menos. Eu não acho isso, eu acho que tudo é maravilhoso. Eu acho que esse mundo físico é um parque de diversão, a gente tem tanta coisa maravilhosa, convivência com as pessoas, a arte, nossa, a natureza, né? É fantástico. Só que a gente fica tão aqui e realmente é como se tivesse um véu que nos separa de todo o resto, que poderia nos trazer a solução para todos os nossos problemas na vida física, e aí a gente poderia ter realmente ser o que a gente veio para ser, que é feliz. Todo mundo veio para ser feliz. E no entanto, às vezes gente, eu vivi assim anos de uma coisa bizarra. De só problema, de só dificuldade, escassez. Nossa, muita coisa, muita coisa. Só que, claro, isso tinha um propósito, né? Enquanto eu não enxerguei, as coisas não pararam de acontecer. E, na verdade, comigo não foi que pararam, foi que eu
eu acho que eu tinha que fazer isso, né? Eu penso que isso aconteceu porque eu tinha que aprender. Eu acho que tudo aconteceu comigo, foi uma tragédia tão grande. Eu fiquei sem nada de físico quase. E eu também fiquei sem energia vital, então eu também não tinha energia nem para pedir ajuda. Que eu acho que isso foi um presente, porque eu mudei toda a minha realidade só a partir da vibração, eu não tinha nada. E se eu tivesse, talvez eu não teria tanta. Talvez eu não tivesse descoberto o que eu descobri, né? Que é possível sim mudar a nossa realidade através da vibração, porque a realidade física é só uma consequência final da vibração. Então, enfim, tá? Nem sei. É isso aí. Tá, minha gente? Se você tá com alguma dificuldade, ou se você quer simplesmente. Ó, quer ver uma coisa que às vezes. Às vezes a pessoa não tá. Eu, por exemplo, tinha muita coisa. Esse trabalho que eu fiz, ele não só tirou, mudou o negativo pro positivo, como eu desbloqueei várias coisas que eu tinha bloqueado e nem percebia, que me impediam de fazer e ser o que eu sempre quis. Mas era tanto bloqueio que eu já tinha me acostumado a não fazer. E às vezes a gente não tá com algum problema, mas às vezes a gente tem um sonho, só que a gente fala, nossa, mas isso nem tenho condição de fazer isso, nem é pra mim. Mas na verdade, esse nem é pra mim é bloqueio, porque todo sonho que a gente tem o potencial de realizar. E esses bloqueios, eles têm uma influência em vários aspectos da vida. E muito nesse sentido de eu não ser quem eu gostaria de ser. Às vezes de eu não me portar como eu gostaria de me portar. Como eu não qualquer coisa. Então, às vezes, eu não tenho exatamente um problema, mas às vezes tem essa coisa de eu me acostumar em não ser o que eu gostaria de ser, né? Porque o bloqueio, ele é uma parede física ali que nos impede de alcançar determinadas coisas. Então, para isso também, nossa, super funciona, tá? Então, se tiver qualquer problema, se tiver, quiser fazer para ver qual é, se tiver algum amigo, algum familiar, sei lá, que vocês sabem que tá passando por um problema e que não consegue resolver, eu garanto para vocês que isso ajuda muito, tá? E, bom, e aí também muitas coisas em relação a isso, porque, sim, porque a gente também é ensinado a partir do século XVIII, com a Revolução Industrial, que começou e se instalou essa separação completa, isso também é uma outra história, mas essa separação completa, né, do espírito e da matéria. E na verdade, não tem separação nenhuma. Tá tudo, é tudo junto. É a gente, são os nossos olhinhos que só são treinados para enxergar o físico e o espiritual como se fosse uma coisa lá longe. Mas não é, minha gente, é tudo junto, tá tudo aqui. E tudo faz parte da nossa vida. E quando a gente consegue integrar tudo isso, que é muito a proposta do tratamento, quando a gente consegue limpar, integrar tudo isso, é outra vida, né? E eu acredito que se cada um fizer isso, a gente vai mudar o mundo, de fato, né? Porque o que precisa para mudar o mundo é cada pessoa estar feliz. Se cada pessoa estiver feliz, realizada, vibrando amor, acabou tudo de ruim. O problema é que existem um monte de pessoas boas passando o maior perrengue na vida, sentindo tristeza, frustração, sentimento de impotência. A pessoa quer fazer alguma coisa, mas a vida dela tá massacrando, seja por doença, seja por falta de dinheiro, seja por o que for. Enfim, minha gente, é muito assunto, tá? Beijo, obrigada pela atenção e maiores informações vocês podem mandar mensagem. Qualquer dúvida que tiver, qualquer coisa, tá? Respondo com o maior prazer. Beijo, tudo de bom e vamos ser felizes. Que demorou, né? Demorou pra gente ser feliz. Beijo.